Como povo de Deus, como crentes no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, nós devemos nos preocupar em nos vingar daqueles que nos causam mal, daqueles que nos causam prejuízos, que nos ofendem ou que nos perseguem. Vamos ver qual a posição da Bíblia com relação à vingança. Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo falando. Amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei. O apóstolo Paulo está falando assim: você não tem que se preocupar com as penalidades, você não tem que se preocupar em se vingar. Deixe isso para o Senhor é que vai retribuir. Veja no texto do Velho Testamento, Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. Darei o castigo merecido a todos os inimigos do meu povo. Isso vai acontecer na hora certa. Isso quer dizer, no tempo de Deus. Muitas vezes, irmãos, quem sabe a maioria das vezes, nós achamos que o Senhor demora para atribuir a culpa, para penalizar aqueles que fazem o mal. Mas veja lá, tudo vai ser feito no tempo de Deus. Nós não devemos promover justiças pessoais. Deixar a justiça para Deus. Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei e determinar punições justas quando ocorriam danos ou lesões. Mas primeiro eles precisavam saber os fatos. O problema era que os mestres da lei na época de Cristo aplicavam a lei de forma que abria a porta para a vingança pessoal. Ao fazer isso, o princípio foi tirado de seu contexto e o propósito original foi distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Como é que Jesus via os princípios da recompensa e da punição? Vamos ver dois textos aqui, Mateus 6, 4 e 6. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou também, outra versão diz assim: teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 16, 27. Porque o filho do homem há de vir na glória do seu pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quem vai retribuir? Quem vai retribuir é o Senhor. Quem vai dar as penas ou quem vai dar os louvores é o Senhor. Veja o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4, 8. Agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quem vai dar a coroa da justiça? É o Senhor Deus. Não somos nós. Quem vai também punir eternamente? Quem vai eliminar aqueles que praticam o mal? É o Senhor Deus. Não somos nós. Jesus não era contra o princípio de recompensa e punição. Justiça é uma questão de princípio, é parte essencial da vida. No entanto, ninguém deve assumir por si mesmo o papel de juiz, júri e carrasco. Quão fácil seria distorcer a justiça? Não cabe a nós retribuir o dano. Se precisamos lidar com o mal, isso deve ser realizado por um tribunal constituído. É o trabalho dos juízes. Ora, se uma reparação se fizer necessária, devemos recorrer à justiça oficial, nunca à vingança pessoal. É claro, irmãos, que os irmãos da igreja, devem procurar resolver as suas diferenças, ou os seus problemas, ou os seus desajustes, devem procurar resolvê-los na igreja. Mas quando isso não for possível, quando isso não for viável, os ofendidos podem procurar a justiça comum, para resolver os seus problemas, mas nunca partir para uma vingança pessoal, nunca partir para uma punição pessoal. Relativamente à justiça, o Senhor Jesus disse que devemos ser perfeitos como o Pai que está no céu. Mateus 5, 48. Veja aqui o texto da nossa lição.
Como podemos ser perfeitos como o próprio Deus? O amor altruísta é a característica essencial de Deus. Ele ensina que seus filhos devem amar os inimigos e orar por aqueles que o perseguem. A verdadeira perfeição é amar, perdoar e ser misericordioso, mesmo em relação àqueles que não merecem. Esse princípio e as ações às quais ele conduz é o que significa refletir o caráter de Deus. Quer representar a Deus? Dia desses eu li um texto falando sobre as crianças. E as crianças veem no pai, na figura paterna, a figura de Deus. E como é que como é que o pai pode representar corretamente a Deus? Sendo misericordioso, perdoando, amando. Não sendo um juiz inflexível, não sendo aquele que obriga a cumprir regras, mas aquele que ama e aquele que perdoa. Assim nós, irmãos cristãos, como é que nós podemos ser semelhantes a Deus? Podemos ser semelhantes a Deus perdoando. Sabe, irmãos, não quer dizer que nós devemos ser coniventes com o pecado, mas nós devemos perdoar o pecador. Perdoar o pecador para que ele se arrependa. Perdoar porque o Senhor Deus nos perdoa. Imaginem se Deus fosse um juiz inflexível. Qual seria a nossa possibilidade de salvação? Qual seria o nosso destino se o Senhor Deus fosse somente um aplicador da justiça? Mas a aplicação da justiça de Deus é feita com amor, e é assim que nós devemos ser. Não devemos, irmãos, enquanto crentes, de maneira nenhuma, nos preocuparmos com a vingança, articularmos a vingança, nos vingar, porque a vingança, ou seja, a atribuição ao mal, pertence ao Senhor Deus. E que nós possamos viver tranquilos, sabendo que no final o Senhor vai atribuir a cada um, como diz, conforme as suas obras. Que Deus nos abençoe nesse sentido.